E se a sua história não fosse definida pelo que você fez no passado, mas pelo que você decide fazer a partir de agora? Nossa, essa é uma provocação muito forte. É daquelas que, sabe, viram a chave na nossa cabeça. Exatamente. Fica com essa pergunta. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal, o Você Pode com Deus. É uma alegria enorme estar aqui de novo e hoje a gente tem uma imersão muito especial, né? Com certeza. E olha, já quero alinhar as expectativas com quem nos ouve. Isso aqui não é um sermão tradicional. Nenhuma aula acadêmica. Isso. É uma conversa humana, muito humana, profunda e transformadora sobre recomeços. O nosso mergulho de hoje é na vida de um cara que revolucionou a história. São Paulo. Paulo de Tarso. É, sem dúvida, uma das maiores e mais bem documentadas reviravoltas da história da fé humana. E a nossa missão com essa imersão de hoje é extrair lições reais, sabe? Sobre transformação, propósito, sobre aquela coragem absurda de mudar. Porque quando a gente olha de perto, a gente vê o desmoronamento e a reconstrução de uma vida inteira. Como alguém que era inimigo mortal da graça de Deus se tornou o seu maior mensageiro. E de arrepiar. Então vamos desempacotar isso tudo. Começando por quem ele era antes. Antes de ser Paulo, ele era Saulo. Saulo de Tarso. E a gente precisa entender o contexto dele, porque ele não era tipo um vilão de filme que acordava de manhã querendo fazer o mal. Sim, ele não tinha essa intenção, né? Nenhuma. Ele era um homem extremamente orgulhoso, um fariseu de linhagem nobre. Ele tinha prestígio, tinha autoridade. E ele acreditava firmemente que estava fazendo a vontade de Deus ao perseguir os cristãos. E aquela certeza cega. Eu fico imaginando um piloto de avião, sabe? Um piloto que está no comando, com um avião super potente, mas que decide ignorar os instrumentos do painel. Essa analogia é perfeita. Ele está voando na direção errada, super confiante nos próprios instintos, mas indo direto para uma montanha. E o coração do Saulo era, assim, uma fortaleza impenetrável. Ele estava blindado por essa convicção de que matar e prender aquela nova comunidade era uma faxina moral necessária. O que me leva a fazer uma pergunta para você que está nos acompanhando. Quantas vezes você acreditou estar no caminho certo, mas não estava? Nossa, isso pega pesado, porque é muito comum a gente bater no peito defendendo uma postura, defendendo um ressentimento, achando que tem razão. Sim, operando num código totalmente corrompido. E aí a história chega na famosa Estrada de Damasco. O encontro que muda literalmente tudo. Derrubada daquele ego inteiro, aquele ego gigante. Exato. O homem altivo, dono da verdade, agora está ali jogado no pó da estrada. E ali ele ouve a voz de Jesus confrontando ele. É um choque de realidade. E tem uma reflexão muito forte aqui. A maior transformação começa quando você reconhece que precisa mudar. Perfeito. Porque ele cai e quando ele finalmente se levanta, acontece uma coisa fascinante. Ele não consegue mais enxergar. Ele fica cego. O acadêmico brilhante, cego. Isso não foi só um castigo, foi... Não, de forma alguma. Foi uma intervenção necessária para ele começar a enxergar a vida com os olhos da fé, com os olhos da graça. A visão antiga dele precisava ser desligada. Ele perde totalmente o controle, né? O homem que aterrorizava a todos, de repente, precisa que alguém pegue na mão dele para ele conseguir andar. É a dependência inesperada. E o mais lindo, o mais contraintuitivo de tudo isso é que Deus não explica o plano inteiro ali na hora. É verdade. Jesus só fala para ele ir para a cidade. Isso, vai à cidade e lá encontrarás um homem chamado Ananias que te dirá o que deves fazer. Pensa no absurdo da situação. O homem que caçava cristãos agora precisa da misericórdia de um cristão para ser curado. É o orgulho sendo quebrado na base. Ele teve que se submeter e confiar na comunidade que ele queria destruir. É uma mudança de paradigma social absurda. E aí vem a mudança do nome, de Saulo, que carrega todo esse peso de arrogância, para Paulo, que significa pequeno. Uma mudança de identidade. Porque a verdadeira conversão exige que você abandone a sua antiga versão soberba. Mas, psicologicamente falando, eu fico impressionado. Como é possível superar a vergonha de um passado tão violento? O cara tinha sangue nas mãos. A culpa poderia ter esmagado ele, com certeza. Mas a resposta para isso é a base da mensagem de Jesus. A misericórdia. A graça, né? Sim, a graça. O encontro com Cristo não foi para condenar, foi para redimir. Porque Deus não vê apenas quem você foi, hein? Ele vê quem você pode ser. Nossa, isso é lindo.
Deus não vê apenas quem você foi, vê quem você pode ser. É a libertação de não viver preso no retrovisor. Mas não pense que foi tipo mágica, tá? Um passe de mágica e no dia seguinte ele já estava pronto. Pois é, muita gente acha isso, né? Que você aceita a transformação e a vida vira um mar de rosas no minuto seguinte. Longe disso. Ele precisou de uma pausa profunda. Ele passou uns 3 anos na região da Arábia antes de começar publicamente a missão dele. Um período no deserto. Exatamente. Era preciso tempo para curar, para ressignificar tudo o que ele sabia. Ele precisava abandonar o menino orgulhoso para se tornar o homem com propósito. E o que é incrível é que, mesmo depois desse deserto, mesmo já sendo um gigante da fé, o Paulo lutava contra si mesmo todos os dias. A famosa batalha diária. Sim. Ele chega a desabafar numa das cartas de um jeito tão visceral, tipo, infeliz que eu sou. Quem me libertará deste corpo de morte? É muito reconfortante saber que até ele lutava com falhas. Ele fala sobre o espinho na carne que ele tinha, algo que o incomodava constantemente. E aí a gente vê as escolhas que ele tinha diante da dor, diante das próprias misérias humanas. Diante do sofrimento e das fraquezas, a gente tem a opção A e a opção B. A opção A é recuar, sentir pena de si mesmo, se fazer de vítima. Que é o caminho mais fácil para o nosso cérebro, convenhamos. Sem dúvida. A opção B é erguer a cabeça, olhar para Cristo e seguir em frente com coragem, mesmo sangrando, mesmo falhando. E o Paulo, ele escolheu a opção B. E eu trago isso para a nossa realidade agora. Você carrega a culpa do passado. O passado não define quem você pode se tornar. Nunca. O que define é para onde você está olhando agora. E para provar isso, vamos avançar um pouco na história. Tem um momento de altíssima intensidade que é a prisão de Filipos. Nossa, esse cenário é brutal. Eles estavam fazendo bem, expandindo a comunidade e, de repente, sem julgamento justo, são espancados cruelmente. Açoitados, machucados, e são jogados não numa cela comum, mas no cárcere interior, escuro, sujo, com os pés presos no tronco. Se a gente pensar friamente, eles tinham todos os motivos do mundo para reclamar, para questionar a Deus. Tipo, eu deixei tudo para te seguir e é isso que eu ganho? O instinto de autopreservação gritaria ali, o ego pediria satisfação. Mas qual é a atitude deles? Isso que me deixa sem palavras. Em vez de focar na dor e no próprio umbigo, eles focam na missão. À meia-noite, no meio daquela escuridão terrível, eles começam a orar e a cantar hinos. Cantarinos depois de serem espancados? A fidelidade ao propósito é tão forte que a dor vira segundo plano. É aí que o poder do Espírito Santo age. E de repente acontece um terremoto gigantesco. As estruturas tremem, as correntes caem, as portas se abrem. A primeira reação normal seria correr, né? Fugir desesperadamente. Mas eles não fogem. E essa decisão muda o destino de outra pessoa, porque o carcereiro responsável por eles, vendo as portas abertas, se desespera. Sim, a lei romana dizia que se o prisioneiro fugisse, o carcereiro pagava com a própria vida. Exato. O homem saca a espada para tirar a própria vida no meio do desespero completo. E aí do escuro vem a voz de Paulo, tipo, não faça nenhum mal a si mesmo. Nós estamos todos aqui. A compaixão superando a injustiça. E a reação do carcereiro é se jogar aos pés deles e perguntar o que ele precisa fazer para ser salvo. E a resposta de Paulo é linda e direta. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. O homem que horas atrás tinha trancafiado os dois acaba levando eles para casa e lavando as feridas deles. Que virada! Isso me faz pensar numa frase muito marcante. A mudança pode doer, mas é ela que liberta. A dor se tornou literalmente o palco para glorificar a Deus e salvar outras pessoas. Porque quem tem o Espírito Santo não perde o foco, mesmo no meio da tempestade. Isso tudo se aplica de um jeito muito prático na nossa vida hoje. Lembra do avião? O piloto tem que corrigir a rota o tempo todo por causa dos ventos. A gente tem que aceitar que as mudanças vêm, assumir a responsabilidade pelas nossas quedas e parar de viver refém do retrovisor. Não tem jeito. A jornada é cheia de turbulência. Mas o arrependimento sincero, ele sempre atrai o perdão e a força do Espírito Santo para recomeçar. Sempre. É uma lei espiritual. Então, para quem está nos ouvindo agora e sente que a vida está precisando de um ajuste ou de uma virada completa, eu pergunto com muito acolhimento. Você está disposto a mudar quando percebe que precisa? É uma pergunta que exige muita sinceridade. Você acredita que pode começar de novo? Você tem coragem de viver aquilo que acredita?
Eu quero deixar um pensamento final sobre isso bem provocativo. Se a gente reparar bem, a mesma paixão, a mesma intensidade que o Saulo usava para perseguir e destruir, foi a mesma que ele usou depois. Como assim? A intensidade não foi apagada por Deus, foi canalizada pela graça. Aquele fogo todo foi redirecionado para escrever cartas, para fundar igrejas, para sustentar a fé de milhões de pessoas até hoje. Isso é verdade. Ele não virou outra pessoa na essência. Ele foi redimido. Exatamente. A grande questão que eu deixo para você refletir sozinho hoje é: o que Deus fará com a sua intensidade, com a sua força quando você finalmente entregar o controle da sua vida a Ele? Que reflexão maravilhosa. Gente, se esse encontro mexeu com você, por favor, siga o nosso canal. O Você Pode com Deus. Compartilhe mesmo, mande para frente. Compartilhe este episódio, mande para aquela pessoa que, sabe, que precisa desesperadamente ouvir que existe um recomeço para ela hoje. Nunca é tarde para recalibrar a rota. Nunca é. Deus tem um propósito gigante para quem tem a coragem de se levantar. É isso. A graça de Deus é o único ponto final capaz de transformar qualquer erro em um novo começo. Muito obrigado por estarem com a gente e até a próxima.